Olá, meu nome é Guilherme, esse aqui é o segundo vídeo no canal e vamos comentar algumas escutas que eu tenho feito ultimamente, coisas velhas e coisas novas. A princípio eu queria falar sobre um álbum do Joe Henderson, que é um saxofonista que todo mundo conhece, né? Um dos clássicos aquele plantel da Blue Note dos anos 60, do hard bop, que é o que o pessoal mais costuma correr atrás, principalmente quando está começando a ouvir jazz ou alguns já iniciados que querem começar uma coleção, né? E ali tem pérolas incríveis, né? Tanto do Joe Henderson como artista principal, como também dele enquanto é, músico convidado, acompanhando alguém, outra banda, né? E aí, os nomes são os mais diversos possíveis, desde Kenny Dorham até Larry Young, Horace Silver, o Lee Morgan também, enfim, a lista vai longe e é tudo bom, tudo bom. Dessa época, para quem conhece também, gosta desse tipo de som, não tem erro, né? O Joe Henderson não dá ponto sem nó, definitivamente. E aí depois dos anos 70 ele entrou numa fase com um jazz mais espiritual, vindo daquela tradição coltraneana, né? Ele sempre esteve ali como um grande nome para até, não sei se esse termo é bom o suficiente, mas para suceder o grande John Coltrane, né? O Joe Henderson tinha a técnica e a alma também necessária, eu acho, para chegar lá, né? Talvez não a transcendência necessária, quem tem isso, né? Senão o próprio Coltrane. Mas enfim, esse não é o assunto. Acontece que nos anos 80, ele ensaiou uma espécie de um retorno a um jazz mais, entre aspas, convencional. E eu acabei caindo num álbum que é esse daqui, An Evening with Joe Henderson. Não sei se dá pra ver direito aí, peço perdão por estar mostrando dessa forma assim, que eu sei que não funciona legal. Mas é um álbum ao vivo, gravado e lançado em 87, com um trio que é o Joe Henderson no sax tenor, o Al Foster, bateria, e Charlie Hayden no baixo. E assim, em termos é um álbum de post-bop convencional, mas em termos de post-bop é basicamente o melhor que você pode encontrar, e vindo de uma época pouco óbvia, né? Assim, final dos anos 80, já 1987, e os caras tocando em altíssimo nível, não fica a dever nada para os álbuns da Blue Note dos anos 60, de meados para final dos anos 60. E eu acabei me deparando com esse álbum graças a um post no blog do Ethan Iverson, que era o pianista do The Bad Plus. Muito bom, por sinal, o blog dele. Eu sempre gostei muito de lê-lo. Eu gosto do trabalho dele como pianista, mas digamos que eu acho ele um escritor sobre música, sobretudo um ouvinte, mais do que escritor, ainda melhor do que músico. E ele é um excelente músico. Enfim, aí ele recomendou esse álbum. Achei improvável, nunca tinha escutado nada dessa fase e acabei caindo nele e gostei demais. Eu recomendo absurdamente. Acho, para quem gosta de jazz, não tem erro. E é interessante como o Charlie Hayden vem de uma outra tradição. A gente relaciona mais, eu pelo menos sempre o relacionei aquele host da ECM, né? Tocando um estilo um pouco mais free, né? Enfim, ele não é muito relacionado a essa onda do hard bop e um pouco mais do post bop depois, mas esse negócio de tocar as harmonias de uma forma, entre muitas aspas também, estou fazendo isso direto hoje, mais quadrada, né? E aí dá para perceber isso um pouco. O próprio Iverson comenta isso no texto dele, de uma forma muito mais eloquente, por sinal. Mas é interessante porque o Charlie Hayden se vira ali. E o Al Foster tá impressionante, tocando também demais, não poupando esforços para acompanhar o Joe Henderson. E os três estão muito livres nessa formação. Não é um álbum de free, definitivamente é um álbum de post-bop. Mas a aura da coisa toda
traz muita liberdade, dá para sentir muita liberdade vindo dos três e, portanto, a criação espontânea ali é da melhor qualidade. Então, eu sugiro demais o álbum An Evening with Joe Henderson com Charlie Haden e Al Foster. Muito bom. Depois, vamos para o Brasil. Eu tenho escutado muito a carreira, no geral, assim, dos irmãos Nazário, o Lelo e o Zé Eduardo, né? E principalmente do Lelo, assim, eu dei uma repassada na carreira dele, várias coisas que eu nunca tinha escutado, inclusive. O Grupo 1 uma coisa de louco, né? Fala-se muito sobre o primeiro álbum, mas o segundo eu acho ainda melhor. E todos são bons, na verdade, até o que eles lançaram há pouco tempo, que é um registro de arquivo, é sensacional. É um grupo... Não vou falar do grupo específico, mas a carreira em si, do Lelo e do Zé Eduardo, e de cada um deles individualmente também, as carreiras, portanto, elas são extremamente intransigentes. Eles sempre tocaram a música que eles queriam tocar. Não existe uma complacência para com o público e tampouco uma autocomplacência no que se refere à arte deles, o que eles estão fazendo ali mesmo, né? E então eles nunca pouparam o ouvinte de nenhuma influência que seria considerada mais hermética ou qualquer coisa que o valha. Então isso é muito reconfortante de escutar. Não sei nem se reconfortante é a palavra certa, né? Porque não é o que a gente está buscando quando a gente ouve essa música. E eles transmitem aquele estremecimento que a gente busca com a arte, de um modo geral. E a música deles é o que mais, assim, nos ajuda a conectar com essa outra coisa. Essa coisa que a gente busca quando a gente está escutando música. Eu, pelo menos, busco isso. Mas enfim, sem me alongar muito nisso, qualquer dia eu posso até comentar mais sobre o trabalho do Lelo e do Zé Eduardo, mas hoje eu quero falar especificamente do disco do Zé Eduardo, chamado Poema da Gota Serena, que apesar de ser um álbum solo dele, tem também a participação do Lelo. O disco é dividido em duas partes. O lado A é com o Lelo tocando sintetizador, piano, acho que até xilofone ele toca, alguma coisa de um idiofone assim, percussivo, né? E a segunda parte é com o Cacau tocando sax tenor e flauta. E o disco inteiro com o próprio Zé Eduardo improvisando e talvez também já com criação pronta, composição, sempre tocando percussão das mais diversas. E é sensacional. Eu recomendo demais o trabalho deles. É engraçado como os dois lados são bem distintos. O lado com o Lelo é bem assim, aquele sintetizadorzão mesmo. Até um som um pouco datado, só que soa até hoje realmente muito forte. É um som muito característico e é aquele som que faz um statement mesmo, que traz algo quando vem à tona. E os dois tocando juntos, e também depois no segundo lado, no lado B, o Zé Eduardo com o Cacau. Assim como no disco do Joe Henderson, traz essa coisa da liberdade. É uma música viva, é uma música que está respirando, ela é 100% orgânica. É interessante como consegue ao mesmo tempo ser um álbum de vanguarda e um álbum essencialmente brasileiro. É uma coisa, é um som quase tribal em algum sentido, mas também com essa coisa de vanguarda, para até mostrar como as duas coisas não são tão distantes como o senso comum poderia fazer parecer. Enfim, é um descasso, eu recomendo demais para quem nunca escutou, não só esse álbum, como também a carreira inteira dos irmãos Nazário. Recomendo simplesmente tudo que eles fizeram, o duo Nazário, os trabalhos solo de cada um, o grupo 1, o Percussônica, e sei lá o que mais, também no grupo do Hermeto Pascoal que eles gravaram, e tantas outras coisas que eu não conheço ainda, não devo conhecer, mas quem sabe um dia chegue a mim. Então é isso, Poema da Gota Serena, Zé Eduardo Nazário. Não sei se eu cheguei a comentar, mas esse álbum é de 1982.
E até me lembrei agora, é interessante como as coisas são, que o Lelo comenta em uma entrevista pro canal Som de Peso, ótima entrevista por sinal, recomendo que todo mundo assista lá, que ele teve acesso quando ele era super, super jovem, assim, 5 anos, alguma coisa assim, uma criança mesmo, ele teve acesso a um disco do Pierre Schaeffer tocando de música concreta. E aí isso fez a cabeça dele. Pô, é interessante como nada é por acaso, né? Nada, assim, como o cara consegue desenvolver essa sofisticação no decorrer da obra dele, que isso não vem do nada, né? Isso tem uma raiz muito específica. E não só isso, né? Óbvio, mas essa é uma anedota que acho que ilustra bem o ponto. Enfim, para terminar, eu queria falar de uma descoberta que eu fiz esses dias. Me sinto até um pouco chateado de não ter conhecido isso antes, porque foi importantíssimo para mim. É um álbum de um artista brasileiro chamado Walter Freitas. O álbum dele se chama Tuiabaé Cuá. É esse daqui. Espero que dê para ver. Eu não sei muito sobre o Walter, eu sei que ele nasceu no Acre, salvo engano, e depois ele foi para Belém, não tenho certeza se Belém na verdade, mas para o Pará. E lá ele desenvolveu a arte dele, e ele é poeta também, inclusive. E assim, o que eu posso falar desse álbum, que foi o único que eu escutei dele até então? Eu sei que parece que ele lançou um álbum ano passado também, tá na minha fila, eu preciso escutar. Esse álbum foi lançado em 1987. Para mim, se alguém me pergunta assim de bate-pronto, qual é o melhor álbum da música brasileira? Na minha opinião, é o Delírio Carioca, do Ginga. É o melhor álbum que já foi gravado assim, na história da música brasileira. Pensando em tudo. Pensando na Tropicália, no Clube da Esquina, na Bossa Nova, no Samba Jazz. Enfim, pensando em tudo, para mim, o Delírio Carioca do Ginga é uma síntese suprema. Assim, uma sofisticação no mais alto nível. E eu gosto muito também, gosto de tudo isso que eu citei. Mas enfim, eu sou fãzaço desse álbum do Ginga. Depois que eu escutei esse álbum do Walter, eu fiquei pensando, olha, se alguém chegar para mim e falar o álbum do Walter Freitas é o melhor álbum da música brasileira, eu não acho essa pessoa um maluco. Muito pelo contrário, talvez eu esteja falando isso daqui a um tempo. Só para dar uma noção do que eu achei desse disco. Para começar, o álbum é cantado em português, com algumas coisas em espanhol também, mas em grande parte com dialetos da Amazônia. Inclusive na contracapa do LP existe uma espécie de um glossário para explicar como que eles fizeram a grafia daqueles dialetos, como eles ilustraram graficamente, né, com letras e palavras, aquilo que o Walter está cantando, que não necessariamente esses dialetos são escritos, né? Eu sinceramente confesso a minha ignorância total quanto a esse assunto, então desculpa se eu estiver falando alguma besteira. Mas é super interessante a forma como as palavras soam na boca do Walter, a forma como tudo, cada sílaba parece escolhida, não só pela semântica, mas também pela sintaxe, no sentido até do som que a palavra traz. Como se a palavra em si fosse um instrumento de percussão, além da poesia que aquilo está criando. Você entendendo ou não, porque várias coisas não dá mesmo para entender se você não é familiarizado com essa linguagem. A poesia é nítida, ela vem à tona, você entendendo ou não. É uma coisa quase assim, quase mística. Eu estava falando um pouco tempo atrás desse negócio da conexão, do estremecimento que a música causa, e talvez esse seja o tema que liga os 3 discos dos quais eu estou falando aqui, porque esse é um disco que traz isso na íntegra. Ele vai contra tudo que você pode pensar que é forçado goela abaixo pela indústria cultural. O Walter, tentando falar um pouco da música desse disco, eu enxergo como se fosse uma coisa entre a tradição do Elomar, aquela tradição trovadora, com uma sofisticação
um gingado que vem do Ginga. Claro que não é, o Ginga não foi uma influência aí, eu só estou usando ele como referência, até porque os álbuns dele vieram depois do Walter já ser um grande músico. E uma coisa pastoral também, que vem uma coisa meio Clube da Esquina e tal. Só que tudo isso num amálgama que conversa diretamente com uma influência afro-brasileira muito presente e uma influência caribenha, de certa forma, até pela questão geográfica do Pará, sem falar, obviamente, da questão indígena que perpassa todo o álbum. É impressionante, realmente, o quanto tudo soa novo, soa inédito e soa arrebatador. O Walter cantando pode não ser o melhor cantor, ele pode não ser afinadíssimo ou qualquer coisa que o valha, mas isso simplesmente não importa, porque ele canta de uma forma extremamente original, em que ele passeia pelos registros, ele canta um registro grave, que talvez seja onde a voz dele esteja mais naturalmente, e ele desliza como se não fosse nada para um falsete que eu posso estar sendo maluco, que alguém pode me achar maluco de usar isso como referência, mas o falsete dele me faz lembrar o que a gente imagina dos castrati. Me faz lembrar uma ópera barroca, um Rameau, um Handel, um Monteverdi, sendo cantada hoje em dia por um contratenor, naquele registro de falsete, mas um falsete pleno, um falsete cheio de harmônico, um falsete completo, com potência. E ele vai para esse registro e isso cria uma névoa meio transcendental, inexplicável. Você fica meio que sem entender, só que ao mesmo tempo extremamente fascinado por tudo que está acontecendo. Esse é o tipo de álbum que te mostra outras possibilidades. Não só outras possibilidades de música, que pode existir uma outra música, mas outras possibilidades de vida. Pode existir uma outra vida. Não uma vida em um outro plano. Também, talvez, se essa for a sua coisa. Mas uma outra possibilidade de existência que não seja essa a qual nós estamos presos aqui. Eu falo de coisas bem concretas mesmo. Esse sistema no qual a gente está preso. Existe uma outra coisa. E não existe arte revolucionária sem forma revolucionária. Já dizia, até onde eu sei, o Mayakovsky, né, se é que está certa essa citação. Mas o Walter mostra isso na prática. A música dele é arte revolucionária porque é forma revolucionária. E ela abre as portas para você. Por favor, permita-se, escute o álbum do Walter Freitas, um dos melhores discos já gravados na história, e permita-se abrir para essas outras possibilidades. Isso é tudo. Desculpa pela emoção aqui falando sobre o álbum, mas acho que isso merece. Recomendo demais o álbum do Walter Freitas, chamado Tuiabaé Kuá. Não sei se a pronúncia está correta, obviamente. Lançado em 1987. Mais uma recomendação. E é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o segundo vídeo. Um abração e até a próxima.